Ludmila, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Eu queria começar essa entrevista trazendo um pouco da atuação do escritório Tauin Checker associado a Miller Brown no Brasil e especificamente no mercado imobiliário. Perfeito. Bom, o escritório Tauin Checker associado a Miller Brown, como o nome diz, é um escritório brasileiro, mas vinculado a uma plataforma global, que traz aí um trabalho muito interessante, um histórico muito interessante de operações e de experiências que nós podemos compartilhar com nossos sócios de fora, né? Então, apesar de serem legislações diferentes, mercados diferentes, nós temos um trânsito de informação e de conhecimento entre um e outro, entre uma jurisdição e outra, que engrandece muito aí a nossa atuação para os clientes. A gente consegue trazer algo que seja vanguardista, que seja já testado no exterior, que talvez seja uma novidade no Brasil. Então, isso é algo interessante e que eu acho que agrega muito para a nossa prática, até porque a nossa prática ela é muito voltada para fundos de investimento, assessoria a fundos de investimento, a investidores, a fundos de pensão, a estruturação de negócios, né, que estão por trás, aí, o que são a base imobiliária per se, né? Então, antes de adquirir, antes de locar, antes de investir em algum setor aqui, você tem que trazer esse investimento de fora, estruturar essa operação. Então, acho que nisso a gente consegue fazer um trabalho muito completo para o cliente, não só na área imobiliária, mas também na parte de mercado de capitais, estruturação de fundos, tributário. Então, isso acho que traz um conforto muito grande que a gente consegue conferir para o cliente, dar essa tranquilidade para o cliente nessas áreas. Maravilha, a gente teve um painel jurídico aqui no Brasil GRI, um dos temas foi a atuação do CAD em transações imobiliárias. Algumas mudanças, alguns acontecimentos recentes que trouxeram esse tema à tona. Quais são os destaques do painel em relação a esse tópico, as preocupações ou as considerações dos executivos? Sim, de fato, nós vamos ter um painel mais específico do Comitê Jurídico só para tratar disso, então não vou dar spoiler nenhum. Foi, assim, digamos, uma pimentinha que nós colocamos nesse primeiro evento, né? Justamente para tratar de forma preliminar o que nós queremos, no que nós queremos aprofundar no nosso comitê jurídico sobre a questão, porque o que acontece hoje é que as empresas do mercado imobiliário estão sendo, digamos assim, obrigadas a fazer as notificações, né, ao CAD, submeter essas notificações ao CAD, para qualquer tipo de negócio, seja ele maior ou menor, com impacto local ou não. Então, assim, o que acontece é, se você pegar a letra da lei, a gente não consegue separar o joio do trigo de que tipo de operação que deveria ser submetida ou não ao CAD. Então, se você for muito conservador, qualquer tipo de operação, nem que seja 1% numa fração ideal de imóvel, que envolva, de um lado, uma empresa que fatura 75 milhões de reais e de outro, uma que faturou 750 milhões de reais, essas operações deveriam ser submetidas. O que nós entendemos, a princípio, é que essa visão ela não se coaduna com o interesse da lei, que é uma lei de defesa da concorrência, né? Então, como é que uma operação diminuta, uma operação muito local, uma operação muito específica de venda de ativos, como é que ela poderia atrair um problema concorrencial, né? Isso, de fato, causaria ou não um problema mais abrangente? Nós entendemos que em 99% dos casos não causa nenhum problema. Então, essa submissão ela acaba travando algumas operações, encarecendo as operações via de regra, porque só a taxa do CAD é R$85 mil, então você tem que contratar advogado específico para isso, cada um de um lado, ou um em comum. Você tem que negociar prazos maiores aí nos compromissos de venda e compra, né, com os terrenistas ou com o outro lado, com o investidor, por conta dessas notificações. Então você atrai uma complexidade para um caso que muitas vezes não demandaria essa preocupação, né? E, a nosso ver, não deveria demandar mesmo, né? Então, nosso interesse aqui, só como spoiler das nossas próximas discussões no comitê jurídico, é de realmente entender melhor como é que isso pode ser modificado, como é que isso pode ser melhor regulado e interpretado pelo Tribunal do CAD. Só uma coisa, o Tribunal do CAD ainda não analisou essa questão. Na verdade, quem analisa essas questões hoje é a Superintendência Geral do CAD, o tribunal está acima, e essa questão nunca foi levada ao tribunal. Então, daí a pertinência do assunto para o mercado imobiliário hoje.